A gente começa o Santo Café de hoje com um convite que pode parecer estranho para quem escuta pela primeira vez, mas que carrega o maior mistério da nossa fé. Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Foi isso que Jesus disse e na época muita gente ficou escandalizada. Mas ele não voltou atrás, pelo contrário, reafirmou: minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E hoje, com o coração alegre pelo anúncio do Papa Leão XIV, esse evangelho ganha um significado ainda mais forte, porque a igreja se reúne ao redor da Eucaristia. É desse pão que nasce a unidade, a fé e a missão da igreja no mundo. E o Papa é chamado a pastorear o povo de Deus, e isso só é possível quando a gente se alimenta de Cristo. Porque a Eucaristia não é um símbolo qualquer, é Jesus realmente presente, que entra na nossa vida, que caminha com a igreja e que nos promete: quem come esse pão viverá para sempre. Então, que o novo Papa Leão XIV seja um homem eucarístico, apaixonado por Jesus e guiado pelo Espírito. Vamos falar mais sobre esse assunto aqui. Recebo o irmão Diego Joaquim para a gente tomar esse nosso Santo Café junto. Bom dia. Descansou? Bom dia. Descansei, o senhor descansou? Pouquinho. Pouquinho? Acordamos cedo hoje, né? Exato. Não para não. Hoje estamos de volta aqui ao nosso estúdio, programação quase normal, mas você que está sintonizado aqui na TV Pai Eterno acompanhou ao vivo aqui a transmissão da primeira missa do novo Papa, Papa Leão XIV, né, irmão? Exatamente, a primeira celebração que Vou servir o Papa... café enquanto o senhor fala. Importante. A primeira celebração presidida pelo Papa Leão XIV, que na verdade é a missa que marca o encerramento do conclave. Porque vamos entender que ontem, depois da eleição, os cardeais não tiveram tempo de celebrar a missa. O ambiente era festivo, tinha um anúncio na praça, já bem era tarde. Então, sempre é tradição que no dia seguinte à apresentação do Papa, a essa missa celebrada somente pelo Papa com os cardeais, com aqueles que serviram ao conclave na Capela Sistina, mas já é uma missa aberta, tanto que nós pudemos acompanhar essa primeira celebração. Então, o conclave ele começa lá com a primeira missa, aquela missa que nós também transmitimos anteontem, na quarta-feira, e ele termina com essa missa agora. Então, tudo isso faz parte do conclave. Isso, do processo de escolha do Papa. Então, ou seja, foi celebrada uma missa pela eleição do Romano Pontífice, Proeligiando Pontífice. Depois não teve outra celebração, teve celebração lá interna para eles, e essa é uma celebração pública, porque foi transmitida, marcando o final desse período de discernimento, ontem até a gente falava disso, né? O conclave, ele é um retiro, é um momento orante e um momento de decisão, que resulta na escolha daquele que vai ser o Romano Pontífice, o Bispo de Roma, o sucessor de Pedro. Então, essa cerimônia marca e é o primeiro discurso em que o Papa se apresenta, ainda não é muito cedo para dizer que é o seu programa ministerial, porque, afinal de contas, acho que não deu tempo dele elaborar, porque ele foi eleito ontem. Mas ele se apresenta, e pelo que eu acompanhei da homilia, ele teve a oportunidade de dizer um pouco daquilo que ele tem como consciência da responsabilidade desse ministério. Não deve ter esse plano ministerial, porque ele não deve ter chegado lá com ele pronto assim, adivinhando que seria eleito, né? Não é como uma eleição comum que a gente está acostumado a ver. Mas a gente percebe que a igreja está ali em unidade. Eu queria entender o seguinte: o senhor falou sobre o conclave, esse momento em que eles estão fechados ali, é um momento orante, é um momento de decisão. Mas eles também têm os diálogos ali? Como que funciona? Porque antes tem as congregações gerais. Nesse momento em que eles estão enclausurados, eles também têm esse tipo de debate ou não? É só mesmo o momento da votação? Sim, eles conversam porque entre um escrutínio e outro, você pode conversar com quem está próximo, e tem os momentos de refeição, que são fora da capela, lá na Casa Santa Marta. Alguns faziam esse caminho caminhando, né? Caminhavam até a Casa Santa Marta ou iam de transporte de ônibus. E, nesse momento, conversa. E a conversa é discernimento, não é problema conversar, né? Aliás, conversar sempre resolve, diz um amigo meu. Então, essa conversa que sempre resolve, ela vai acontecendo ao longo do caminho. Mas é uma conversa diferente, que a gente tem que entender,
Porque quando a gente vê disputas, muitas vezes, no mundo político, alianças para fazer base eleitoral, muitas vezes elas lobby, né, que a gente chama. Elas são feitas com base em promessas. Wilker, olha, você precisa votar em mim, porque eu vou garantir para você um benefício, né? Vai ser bom para mim vai ser bom para você se você votar em mim, ou vai ser bom para você se você votar nele. Não é esse tipo de conchavo que se faz. É uma conversa em outro nível, em busca de um perfil que os senhores cardeais já haviam refletido anteriormente durante as congregações gerais. O que durante as congregações gerais eles fizeram? Qual é o desafio da igreja hoje? Qual é a mensagem que a igreja tem que oferecer ao mundo hoje? É continuando o trabalho que estava sendo feito pelo antecessor? É uma mudança de rumo? Definiu-se esse perfil? Ok. Quem pode responder a esse perfil? E é interessante essa sabedoria, porque na eleição civil nós fazemos diferente. A gente escolhe a pessoa com o seu projeto. E na igreja a gente define o projeto e depois a pessoa que vai executá-lo. Essa inversão faz toda a diferença. Quando eu descobri isso, eu falei, gente, o nosso processo de discernimento sobre liderança na sociedade também poderia obedecer a isso. É isso que eu estou falando. Se a gente for pensar, eu nunca tinha pensado por essa parte, mas a lógica mais pertinente seria essa, né? O que é o nosso país, por exemplo, né? Ou a nossa cidade. Vamos pensar na cidade que é mais fácil. O que a nossa cidade está precisando hoje? Nós estamos precisando resolver tal problema, e o principal desafio é esse. Quem está apto a resolver? Acho que a gente teria muito mais direcionamento, né? Acho que seria muito mais lógica a escolha, né? Exato. Interessante. E esse aqui é o ruim da polarização. Porque a polarização que puxa para a esquerda ou puxa para a direita, ele já tem a sua proposta. A nossa resposta é essa. Não. No caminho sinodal, que inclusive foi dito muito claramente pelo Papa Leão XIV, a gente discerne primeiro e depois assume o compromisso do que fazer. E eu fui descobrir isso quando trabalhei na CNBB e fui acompanhar o processo eletivo da presidência da CNBB. Que funciona assim também. Exatamente. Primeiro se constroem as linhas das diretrizes da evangelização no país e depois se chega no discernimento de quem vai executar essas diretrizes. E essas diretrizes, inclusive, transcendem um mandato, porque é da instituição, não é daqueles que estão ali à frente dela. Sabe o que é interessante? Que a instituição continua sendo maior do que a pessoa. A gente, nessa polarização que a gente vive hoje, muitas vezes a pessoa se torna maior do que a instituição. E aí é um perigo. E é um perigo. E aí você fala instituição, eu lembro de uma outra força. O papado é uma instituição. Então, tem muitas coisas que a gente tem que entender que fazem parte do ministério petrino. Muita gente vai começar a questionar nos próximos ações do Papa Leão XIV, por que ele usou essa roupa e não aquela? Por que ele fez diferente de Francisco na hora? Exato. Por que ele vai morar em tal lugar ou não vai? São coisas que são do ministério e tem o seu simbolismo, né? Há uma infelicidade muito grande, a meu ver, quando fala assim, o palácio apostólico. O palácio apostólico. O palácio é somente o apartamento onde o Papa mora e onde o Papa trabalha. Não se parece em nada com palácios, se você comparar com outros palácios, com o Palácio de Versalhes, com o Palácio de Buckingham. Mas esses palácios todos têm a sua força, por quê? Aqui era onde morava o rei da França, aqui é onde mora o rei da Inglaterra. E o Palácio Apostólico, onde mora o Papa, o Romano Pontífice, que se você chegar lá, é um andar de um prédio que é um apartamento bem organizado, mas é um símbolo. Então, se ele escolher morar lá, não tem nenhum problema, está tudo bem. Se ele escolher morar em outro lugar, está tudo bem também, ele vai ser Papa do mesmo jeito. É muito entender essa comunicação, né? Porque, por exemplo, Francisco decidiu fazer de outro modo. E está tudo bem, está posto lá e pronto, está na história dele. Aí o Papa Leão XIV ontem, quando apareceu, todo paramentado, a gente percebe que fez questão de usar todo aquele paramento. E aí as pessoas podem ter entendido, olha lá, a gente vê agora na imagem, inclusive. Muita gente entendeu que seria uma ação desumilde, vamos dizer assim.
Mas aí, no seu discurso, ele já vem contrapondo isso. Então, o que a gente pode entender ao vê-lo dessa maneira aí? Que alguém que vai durante o seu papado, talvez, né? Claro, tudo é especulação agora, mas alguém que vai respeitar de forma muito intensa todos os símbolos, todos os porquês, porque cada símbolo daquele ali tem um motivo, imagino eu, né? Com certeza tem. E aí que a gente entende o que Francisco fez lá atrás. Francisco também, na sua catequese, esses símbolos todos falam. Quando você usa o símbolo e quando você retira o símbolo, você quer comunicar alguma coisa. Francisco queria comunicar alguma coisa naquele contexto lá de 2013. E comunicou. E comunicou. Hoje é um outro momento histórico e ele inicia o seu ministério. E a gente tem que entender o seguinte, não é Robert Provest que assume a liderança da igreja. Ele está entrando numa instituição que é o papado. Então, ele é que é revestido dessa missão. Não é o contrário, não é o jeito da pessoa que vai modificar o papado. Ele entra nessa missão. Por isso a importância dele assumir essa simbologia toda, claro, adequada a este momento histórico para comunicar aquilo que está conforme o seu ministério petrino. Não é o sucessor de Francisco, é o sucessor do apóstolo Pedro. E a história continua. Muito bem, e o que a gente viu ontem no discurso dele, quando abriu a boca ali, foi justamente um gesto de humildade, como a gente esperava também, né? Falou sobre sermos todos iguais como cristãos, falou também que ele, para nós, é o bispo, ou seja, ele está a serviço do povo de Deus, ao povo de Cristo, então se colocou a serviço e se colocou próximo a nós. Então, no seu discurso, ele já demonstrou ali, nas suas primeiras palavras, uma certa humildade. Muita humildade, porque para vós sou bispo, recordando o seu fundador, para vós sou bispo e convosco sou cristão. Gente, é um sentido de parceria missionária muito interessante. A missão não é só dele, a missão é nossa, como batizados. Ele está na caminhada com a gente. Ele como bispo de Roma e nós como discípulos missionários caminhando com Jesus, junto com agora o Papa Leão XIV. É isso, vamos ver agora como é que foi o momento em que a fumaça branca saiu. Eu estava falando, eu estava ao vivo, a gente tinha acabado de voltar do intervalo, eu contei, foram 6 segundos depois que a gente voltou do intervalo, 6, 7 segundos. Voltamos do intervalo, 6 segundos depois a fumaça apareceu. E eu quero relembrar como é que foi esse momento ontem, exatamente 1h07 da tarde, que eu olhei no relógio bem no momento. Temos aí a imagem? Coloca aí pra gente ver. Estamos de volta com a nossa cobertura aqui pela TV Pai Eterno, cobertura do conclave que continua. E temos fumaça agora às 1h07 nesse horário de Brasília. É fumaça branca. E fumaça branca. Temos um Papa. Temos um Papa, Wilker. Fumaça branca. Olha a alegria das pessoas que estão presentes ali. Imagens ao vivo para você que acompanha a TV Pai Eterno. Que imagem emocionante é essa? Temos um Papa. A fumaça é branca. Que emoção, Wilker. Toda a nossa família de amor acompanhando nesse momento com exclusividade a chaminé da Capela Sistina, nesse momento anunciando para todo mundo, para o Brasil, para a nossa família de amor, para todos os católicos, temos um Papa. Mais uma vez no momento exato. Olha que imagem linda, como as pessoas estão felizes ali a acompanhar esse momento e como nós estamos felizes também de presenciar, ajudar a fazer história de algum modo aqui, né? Acompanhando minuto a minuto todo o desenrolar desse conclave. Muito especial a gente ver essa fumaça branca saindo, que estávamos esperando. Olha só a alegria das pessoas ali na Praça de São Pedro, a alegria que representa o mundo nesse momento, né? E o mundo também acompanhando essa fumaça através de todas Desde as 5h30 da manhã, a TV Pai Eterno no ar, trazendo para você esse momento especial. A fumaça branca. Temos um Papa no 5º escrutínio, eu acredito, né, Wilker? Exatamente, como aconteceu da última vez também, né? Sinos tocando ali, a igreja nesse momento comemora a eleição do próximo Romano Pontífice.
Tá aí um momento emocionante, histórico também. E no final desse vídeo a gente viu o sino. E em tempos em que falamos tanto sobre o Vox Patris, que é o sino que vai ficar ali na nova casa do Pai, a gente entendeu ontem a importância do sino ainda no dia de hoje, porque eu aprendi que a confirmação vem com o badalar do sino. É por conta daquela dúvida que existe. Essa fumaça é realmente branca? Até mostraram bastante nos últimos dias, o símbolo da fumaça, ele é recente, ele é do século XX. Então? Não, existia fumaças, mas sempre ficava essa dúvida. Mas o símbolo da fumaça como resultado do conclave, ele é do século XX, ou seja, é bem recente considerando a história da igreja. Sempre o sinal que comunica, que confirma a eleição, é o toque do sino. Então, isso é que é muito bonito. Você se estava com medo de dizer se a fumaça era branca, mas mesmo quem estava na praça, especialmente por conta do contraluz, será que essa fumaça é branca, é preta? Será que eles ainda vão botar o produto para ela ficar preta, ficar naquela dúvida? Então, quando o sino toca, aí é a confirmação de fato o Papa foi eleito. E em Roma gerou uma onda que eu posso dizer para você, foi para o mundo inteiro. Porque quando começa a tocar o sino da Basílica São Pedro, todas as outras igrejas de Roma, e lá quase não tem igreja, os sinos começam a tocar e à medida, claro, que a notícia vai se espalhando pelo mundo, as igrejas do mundo inteiro, praticamente, tocaram seus sinos para anunciar a eleição do Papa. E quem for nas redes sociais vai ver várias igrejas, em vários cantos do mundo, também tocando nesta alegria de saber que não estamos órfãos. Temos um Papa. É lindo, né? Bonito da gente ver o sino tocar ali. Acho que isso é muito simbólico para todos nós. Toca o sino, você não tocou o sino. A gente tem um sino aqui, ó. Um pouquinho de fé. É um pouquinho menor, né? Bem um pouquinho menor. Mas a gente demonstra também a nossa alegria de termos um Papa. E aí essa questão da fumaça realmente confunde. Você pode ver que durante a transmissão, eu não acreditava que aquela fumaça era branca. Eu olhava e falava, temos uma fumaça. E eu esperava para ver se a fumaça ficava nítida ali para mim, né, de uma cor, até que ela ficou branca, não teve jeito não, viu? Mas a gente no primeiro momento acaba tendo um certo receio e como o senhor falou também, pela distância e tudo mais, o sino vem para chancelar isso, né? Exato, confirma. E essa emoção, e as reportagens, a gente assistindo a cobertura da imprensa, porque nós aqui que estamos à distância, ficamos presos na tela da televisão. Quem não tinha televisão pegava o celular, quem estava dirigindo ligava o rádio. Todo mundo queria acompanhar para saber quem era. E em Roma, as pessoas correndo para o Vaticano. Ontem eu vi uma reportagem no Jornal Nacional do repórter Rodrigo Carvalho, da TV Globo, ele tentando entrevistar as pessoas e não conseguia, porque as pessoas estavam correndo para a Praça São Pedro. Falei assim, daqui a pouquinho eu quero ver quem é o Papa. Como é que eu vou parar agora para dar entrevista? O Papa vai sair? Depois, tá. Porque é acompanhar este momento histórico que é a primeira aparição de um Papa. E que vai demorar a acontecer de novo. Né? Você vê, de 2013, esperamos até 2025 para ter de novo. E talvez a gente nem quisesse que fosse agora, porque nós queríamos muito que o Papa Francisco continuasse conosco. E agora nós temos um Papa com 69 anos. Que aparenta boa saúde, né? Boa saúde. Então, nós vamos ter a perspectiva de um pontificado longo. Longo quanto? Não sabemos. Mas, com certeza, um pontificado bem maior que o de Francisco, que tomou posse aos 76. Então, temos a perspectiva de um longo pontificado. Então, esse momento histórico do conclave, da fumaça branca, da eleição, que ainda temos outros momentos para marcar o início do pontificado de Leão XIV, vai demorar uma geração para ver. Talvez no próximo conclave a gente nem esteja aqui, né? Quem sabe, né? Ou talvez estejamos lá, né? Não sabemos. Lá em Roma? Talvez a gente vai acompanhar, né? lá no lugar. O senhor falou aí sobre o repórter ali, né? A gente pensa o quanto o trabalho da imprensa é importante e muitas vezes é sofrido, né? O coitado do repórter ali tentando pegar o pessoal correndo, ninguém dava moral pro coitado do repórter. Você sabe que mais de 6 mil profissionais de imprensa pediram credenciamento para fazer essa cobertura. A gente consegue ter aí a noção da importância desse evento, da importância da Igreja Católica. Exatamente. Ontem eu até disse na nossa cobertura
que os cardeais dentro do conclave não estão nem aí para nós que estamos aqui de fora esperando a tal fumaça. O coitado do repórter que está espremido ali no cantinho. Isso, eles não decidem isso, não. Eles estão ali para fazer o trabalho deles. Agora, do lado de fora, há um esforço muito grande da mídia do mundo inteiro para fazer essa informação chegar até nós. Vou falar dos 2 enviados da TV Pai Eterno lá para a Praça São Pedro, Padre Rafael Vieira e o Alain Ribeiro. Gente, quem já esteve lá na Praça São Pedro sabe. Tem banheiros na praça? Tem, mas com 40 mil pessoas na praça, não há banheiro, e o banheiro está distante. E você pode correr o risco, eu vou lá na sala de imprensa para ir no banheiro, carregar o celular, e eu perco aqui a hora da fumaça. Então, é você ficar em pé, ou sentado no chão, ou num banquinho, numa praça, olhando para o tempo e numa espera indefinida. Né? Então, o Padre Rafael e o Alain fizeram um trabalho brilhante de estarem aqui reportando desde a morte do Papa Francisco, o seu sepultamento de forma histórica, né? Com ele sendo sepultado fora dos muros do Vaticano, e acompanhando as congregações gerais. E nesses 2 dias que eles ficaram ali plantados na Praça São Pedro, aguentando frio em um momento, muito calor no outro momento, dificuldade de sinal, mas mostra esse carinho, porque foi um esforço que a TV Pai Eterno teve de enviá-los para contar com o olhar, nosso olhar, para vocês o que estava acontecendo lá. Então, acho que a gente tem que agradecer a Deus pela possibilidade deles terem viajado e pelo momento histórico. Com certeza o Alain deve estar encantado com o que viveu. O Padre Rafael já tinha acompanhado isso em outros momentos, né? Mas um esforço muito grande que eles fizeram. É isso aí, eles e todos os outros colegas da imprensa também. Parabéns, então, de forma especial ao Alain Ribeiro, parabéns também ao Padre Rafael Vieira pelo trabalho. Ficaram literalmente plantados ali, porque se eles saíssem e essa fumaça acontecesse, é muito frustrante para o jornalista perder algo assim, né? E eu vou te contar um segredo. O Padre Rafael, no outro conclave, perdeu a fumaça. Olha aí, tá lá para isso e perde a fumaça. É muito triste para o jornalista. Muito, porque agora eu vou sair um pouquinho, e exatamente na hora que saiu, mas muitos jornalistas perderam esse momento em outros conclaves. Acontece. Não vai, porque chega um momento você precisa ir carregar o celular, você precisa ir ao banheiro. Não, agora acho que não vai. E é exatamente naquela hora que sai. Acontece. Mas para o jornalista é muito frustrante, porque você está lá para isso, né? Exato. Por falar em Padre Rafael Vieira, nesse primeiro dia após a definição do conclave, o mundo passou a conhecer o Papa Leão XIV. O pontífice americano vem de uma família muito envolvida com educação e fez um curso acadêmico nada comum para quem segue a vida religiosa. Os detalhes direto de Roma com o Padre Rafael Vieira. Padre, bom dia para o senhor. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que acompanham o Santo Café. Nós estamos aqui na Praça de São Pedro, nessa manhã do day after, né, do dia seguinte da escolha do Papa Leão XIV. E eu compartilho com vocês uma das características que está sendo bem destacada aqui pela imprensa, que é o fato de o Papa Leão XIV tem na sua trajetória pessoal uma formação sólida, acadêmica, não é? Tem uma curiosidade que ele fez no que corresponde ao ensino médio, ele estudou matemática. Isso já, de algum modo, revela um pouco do espírito acadêmico dele, mais disciplinado, porque, em geral, os clérigos normalmente fazem algum curso na área de humanas. Ele formou em matemática. Depois, um outro traço importante da sua formação acadêmica é o fato dele ter se dedicado ao estudo do direito canônico. Isso deixa, digamos assim, toda a comunidade acadêmica ligada ao direito, às leis, ao mundo jurídico, com uma certa expectativa de que ele possa ter também uma atuação nessa área da igreja, do direito canônico. Depois tem um outro aspecto final, assim, que eu gostaria de destacar aqui para você, Wilker, e para todos que estão acompanhando o Santo Café, é que o Papa Leão XIV é filho de uma família de educadores.
dias, não é? Desde ontem à tarde, os sites, os jornais, os comentaristas estão apresentando a sua biografia e tem lá registrado na biografia dele que o pai dele foi durante muito tempo coordenador de escolas na periferia de Chicago. Então, portanto, um educador. E a mãe dele formou-se em biblioteconomia, portanto, uma outra pessoa que depois também foi professora. Então, o Papa Leão XIV tem também no seu convívio familiar uma herança com um compromisso sério com a educação. Isso faz, naturalmente, os analistas agora projetarem, estimarem que o pontificado do Papa Leão XIV será bastante marcado por essas características da sua formação pessoal e da sua convivência familiar. Então, nós continuamos aqui e eu volto com você. Perfeito, Padre Rafael, obrigado pelas informações direto de Roma para você que acompanha aqui a TV Pai Eterno. É isso, né? A partir de agora todo mundo vai conhecendo, pesquisando, indo atrás de mais informações sobre a vida passada ali do agora Papa Leão XIV. E da sua intimidade conosco, né? Ontem mesmo já apareceu a imagem dele comendo frango com quiabo. Ele veio a Goiânia. Veio a Goiânia. Ainda não achamos foto dele em Goiânia, mas dele em Minas Gerais comendo frango com quiabo, essa foto já está viralizando por aí, viu? Muito bem, irmão Diego Joaquim, obrigado, viu? Obrigado, Wilker. Parabéns pelo trabalho, né? Por essa equipe que também ontem, nesses últimos dias, mas especialmente ontem, se desdobrou para levar para o telespectador da TV Pai Eterno esse momento histórico. E vamos em frente. Vamos em frente. Vamos comer um pão de queijo agora, né? A gente conversou tanto. A gente conversou. É de verdade o pão de queijo. Pelo menos o que eu peguei era. Primeira vez que veio aqui perguntou isso. Até hoje eu não sei se ele acreditou que ele não come.